A vida toda somos ensinados que sonhar é uma das coisas mais importantes da vida. Os sonhos inspiram a gente, movem nossos desejos para frente, mobilizam nossas ações. Mas com o que exatamente a gente é ensinado a sonhar? Com uma carreira legal? Com a casa própria? Uma viagem ao redor do mundo? De certa forma, aprendemos a sonhar com coisas. Quando a gente dorme, pode até dizer que sonha menos com coisas e talvez mais com os desejos do inconsciente, como explica a psicanálise. Mas, no fundo, essa nossa capacidade de divagar é um tanto limitada. Essa ideia aparece com destaque no livro A Queda do Céu, espécie de testemunho biográfico e manifesto político escrito a quatro mãos pelo xamã Yanomami e ativista Davi Kopenawa e pelo antropólogo francês Bruce Albert. O livro é um calhamaço de 700 páginas e levou mais de 2 décadas para ficar pronto. Ele foi lançado primeiro em francês, em 2010, e a versão em português só chegou 5 anos depois. Apesar de relativamente recente, já é considerado um marco na história da luta Yanomami e na literatura brasileira. Na obra, Davi e Bruce dialogam com a história da vida do Davi, condenam a destruição da floresta amazônica e alertam para a urgência ambiental decorrente dos avanços predatórios do homem branco, como são chamados coletivamente os não indígenas. Aqui cabe um aviso. Pelo contexto da história que a gente está contando, optamos por usar esse termo daqui em diante. No livro, outro ponto abordado são as muitas dimensões da cosmologia, ou seja, da visão de mundo Yanomami, incluindo o poder xamânico. Poder que é muito ancorado justamente nos sonhos. Qualquer indivíduo Yanomami pode sonhar, mas nos sonhos dos xamãs, eles alcançam feitos poderosos, como visitar outros mundos, receber aviso dos espíritos, os chamados Chapiri, e até curar a doença dos membros da comunidade, entre outros superpoderes. Diante dessa comparação, ficou claro para o Davi que o homem branco, de fato, não sabe sonhar. Em um trecho, ele é bem taxativo sobre a natureza banal dos nossos sonhos. Abre aspas. Os brancos dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. Fecha aspas. Além disso, o sono do homem branco é ruim. E seu sonho tarda a vir. Quando finalmente chega, nunca vai longe e acaba muito depressa. As tecnologias do povo da mercadoria, como Davi chama, também só servem para escutar a si mesmos. Assim, o saber não vai além das palavras que dirigem uns aos outros nos lugares onde vivem. Em contraponto, as palavras dos xamãs são diferentes. Elas vêm de muito longe e falam de coisas desconhecidas pelas pessoas comuns. O poder onírico dos xamãs é um conceito muito sofisticado e bastante difícil de entender. E foi essa dinâmica que intrigou a fotógrafa Cláudia Andujar. Aqui a gente abre um parêntese para lembrar a história dela, porque contar a história dos Yanomami, como a conhecemos, é também contar a história da Cláudia. A Cláudia nasceu em 1931, na Suíça, em uma família de origem judaica, o que fez com que ela tivesse que fugir da Europa ainda jovem na Segunda Guerra Mundial. Em algum momento da vida adulta, ela decidiu sair de Nova York, onde vivia, para reencontrar a mãe no Brasil, e por aqui se estabeleceu. Como não falava português, passou a usar a fotografia para se comunicar e logo começou a clicar o Brasil para publicações nacionais e internacionais. Em 71, a Cláudia foi fazer fotos de uma comunidade indígena no norte do Brasil a pedido de uma revista brasileira. Por lá, ela entrou em contato com os Yanomami, até aquele momento, uma das etnias mais isoladas do país. A vida dela e dessa comunidade nunca mais foram as mesmas. A Cláudia ficou fascinada com tudo o que viu e aprendeu. Ela começou a acompanhar de perto aquele povo. Morou anos na floresta com eles e passou a usar suas fotos na militância que levou para o resto da vida em defesa dos Yanomami. A percepção da Cláudia sobre o modo de estar no mundo dos Yanomami, que incluía os rituais xamânicos, começou a aparecer na obra dela, com fotos cada vez mais autorais e experimentais.
E aí chegou um momento, assim, que ela entendeu que ela chegou num limite, assim, do entendimento sobre o pensamento Yanomami, né, sobre o xamanismo, a cosmologia. E aí ela teve a ideia de conversar com os xamãs e pedir para eles traduzirem aquele universo, né, que pra gente é muito difícil, assim, de produzir imaginar isso, né, como que é. Quem conta isso pra gente é o Daniel Jabra, arquiteto e antropólogo que trabalha com os Yanomami há pelo menos 8 anos, quando foi pesquisar a construção de escolas em comunidades indígenas. E assim como a Cláudia Andujar, nunca mais conseguiu se afastar da relação com seus interlocutores. Daniel explica que, para aprender e tentar se aproximar ainda mais do universo cosmológico dos xamãs, Cláudia teve a ideia de expandir os registros imagéticos para além da fotografia. E aí foi quando começaram a produzir os primeiros desenhos, né? Principalmente esses xamãs lá da região do Catrimani. E aí, na época, ela teve essa pesquisa, depois ela teve um financiamento, assim, para continuar essa pesquisa, vendo que isso deu muita abertura, assim, né? Tanto por parte do Yanomami quanto para ela. A iniciativa de pedir para que os indígenas literalmente desenhassem seus universos começou dessa forma, bem trivial, mas rendeu muitos frutos. Um deles é o trabalho de José Camocarresse, artista Yanomami, que é hoje um nome de destaque no circuito da arte contemporânea brasileira e mundial. No começo de 2024, o Joseca foi para a Itália participar da abertura da prestigiada Bienal de Veneza, que conta com suas obras. Mas o Joseca não está sozinho nessa. Também são expostos em Veneza trabalhos do xamã Yanomami André Taniki, que é daquela primeira geração de desenhistas estimulados pela Cláudia Andujar. Eles são um dos poucos artistas brasileiros vivos a participarem dessa edição da mostra. Assim como muitos Yanomami, o Joseca não tem como primeira língua o português. O idioma nativo dele é o Yanomai, um dos 6 idiomas da família linguística dos Yanomami, como explicou Daniel. Mesmo assim, o Joseca conversou com a gente em português e contou um pouco sobre como é a origem das imagens que aparecem nos seus desenhos. Eu gravava muitos cantos do pajé, aí eu notava assim, escrever, notando tudo, aí depois eu fazia desenho. Sou desenho dos espíritos. De noite, quando o pajé cantar, eu gravo. Também, quando eu dormir, eu sonho muito. Quando eu era pouco jovem, né? De 20 anos, eu sonhava muito espírito, porque eu era meu coração estava limpo, meu corpo estava limpo, cheiro de floresta. Aí sonhava muito espírito. Aí eu desenhava também. Até hoje estou desenhando também. Até hoje estou gravando também canto do pajé. Joseca também lembrou que, ao longo do tempo, os suportes com os quais fazia arte foram mudando bastante. Meu história é assim, quando eu começava para estudar, para fazer desenho, eu aprendi só no floresta e no chão, terra, né? E as folhas. Eu não usava como caneta, né? Lápis, borracha. Não usava. Eu aprendi a fazer desenho no ponta de espinho, para fazer desenho assim, no chão, praia, árvores. Eu usava também carvão, eu cascava árvore, alguns têm árvore vermelha. Quando casca vermelha, eu cascava, aí pintava, desenhava nos desenhos. Um conjunto com 10 desenhos inéditos do Joseca aparece em uma instalação do 38º Panorama da Arte Brasileira, exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Um desses trabalhos do Joseca explora justamente um mito Yanomami emblemático. É sobre a origem do fogo. Uma imagem forte,
intensa, viva. 1000 graus. Eu sou Adriana Couto, jornalista e apresentadora. Nesse sexto e último episódio do podcast 1000 Graus, a gente fala da rica arte Yanomami por meio de um de seus representantes mais notórios hoje, o José Kamokarese Yanomami, nome que integra o 38º Panorama da Arte Brasileira. A arte Yanomami traduz a cosmologia de um povo marcado pela luta por sobrevivência, mas também por muita arte, poesia e ensinamentos valiosos. 1000 Graus é uma série de 6 episódios semanais sobre as narrativas apresentadas na 38ª edição do Panorama da Arte Brasileira, mostra coletiva organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, e em cartaz no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC-USP, até 26 de janeiro de 2025. Eu volto já. O povo Yanomami constitui um dos maiores grupos de indígenas da Amazônia. Eles são estimados em 33 mil pessoas espalhadas por parte do território venezuelano e brasileiro. No Brasil, atualmente, são cerca de 350 aldeias. A história deles é marcada por disputas territoriais. Os primeiros contatos com o homem branco são relativamente recentes, do começo do século XX. Nos anos 1970, na época da ditadura militar brasileira, o projeto de construção de uma extensa rodovia, a Perimetral Norte, cortaria todo o território Yanomami. O contato com os trabalhadores dessa grande empreitada levou às comunidades indígenas uma série de doenças. Muitas aldeias foram dizimadas. Depois, nas décadas seguintes, a região foi palco de uma corrida pelo ouro, com muito garimpo e seus impactos sociais e ambientais, como a contaminação dos rios por metais pesados. Todo esse processo foi amplamente documentado pelas lentes da Cláudia Andujar, que seguia trazendo visibilidade mundial para a causa Yanomami. E aí, o surgimento de uma liderança indígena muito importante também reforçou esse movimento. O pensador e ativista político Davi Copenaua Yanomami teve um papel decisivo na luta pela demarcação das terras, num processo que levou quase 20 anos e só foi homologado em 1992. Hoje, a terra indígena Yanomami se estende por quase 100 mil quilômetros quadrados no extremo norte do Amazonas e Roraima, bem na fronteira com a Venezuela. É a maior terra indígena do país. Foi uma conquista dura e valiosa, mas a demarcação nunca garantiu a segurança plena dos Yanomami. No começo de 2023, quando a terra indígena Yanomami tinha acabado de completar 30 anos, a população local passou por uma das suas piores crises. Centenas de Yanomami, incluindo crianças, morreram de desnutrição. O desmatamento e o garimpo ilegal desenfreados foram apontados como os principais motivos para essa crise humanitária gravíssima. O Supremo Tribunal Federal ordenou que fosse aberta uma investigação contra membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro por genocídio indígena. Volta e meia, o noticiário anuncia prisões em garimpos ou operações da Polícia Federal para coibir a prática. Enquanto você ouve esse episódio, capaz de algo semelhante estar acontecendo agora. A história dos Yanomami é repleta de vários momentos difíceis relacionados ao contato, né? Seja pelas epidemias que dizimaram populações inteiras, seja por grandes obras do governo, ou seja também pelas 2 grandes invasões garimpeiras que viveram. Essa é a antropóloga Ana Maria Machado, que trabalha com os Yanomami desde 2007. Então, dentro desse contexto, a arte sempre teve um papel importante de fortalecer a luta Yanomami. Ou seja, entre os Yanomami, a arte e a luta caminharam juntos nos últimos 50 anos. Então, a arte, de certa forma, é também uma cosmopolítica, no sentido de que traduz mundos, traduz questões de um universo não acessível a nós, acessível aos xamãs, mas que comunicam e atravessam esses mundos, se aproximando de uma linguagem
possível para nós, através do sensível. O Daniel conta que na Bienal de Veneza, o Joseca respondeu a uma pergunta de um jornalista da Áustria sobre essa relação entre a arte que ele faz e a preservação das florestas. O Joseca conversou com a gente quando ele estava na aldeia onde ele mora, na região do Demini, no Amazonas. O Daniel estava junto e, em alguns momentos, ajudou na tradução. Aí você falou uma coisa muito bonita, assim, que era importante dos brancos conhecerem a cultura e o pensamento Yanomami para não destruir a floresta, né? Acho que é importante contar um pouco isso, né? Por que o seu trabalho é importante, né? O seu desenho. Sim, é importante. Importante meus desenhos, mas assim, quanto não tiver o floresta viva, porque na floresta tem muitos espíritos estão morando na serra e no rio. Enquanto não tiver floresta, aí como eu vou fazer desenho? Mas não tiver desenho, mas eu não tenho desenho. Dentro da floresta tem muitas coisas importantes para preservar, como o Branco fala, protetores da floresta, porque os espíritos estão protegendo a terra, floresta, águas. Por isso tem floresta ficando bonito. Aí por isso eu estou fazendo desenho. Desenho eu estou imitando o espírito. Se não tiver, eu não fazer desenho. A imagem é um princípio fundamental na visão Yanomami. Resumindo bem, é como se existisse uma imagem que funciona como um avatar do indivíduo ou ser em outra dimensão. Por lá, é esse avatar que é alvo de um determinado efeito danoso ou benéfico. Então, tem essa concepção Yanomami, assim, dessa partícula do corpo Yanomami, que é o tupa, que é a imagem. Então, é uma partícula, né, uma dimensão do corpo, que ele não é físico, mas é físico numa outra dimensão. Não tem muito essa tradução, assim, mas é a partir dessa partícula, assim, da imagem que a pessoa adoece, né, que essa é a partícula que ela é atacada, assim, pelas doenças, por espíritos maléficos, ou por entidades xamânicas que são enviadas para atacar as pessoas, né? Então, quando uma pessoa adoece, é a imagem dela que está adoecida e é a imagem que os xamãs vão curar. Além disso, na cosmovisão Yanomami, todos os seres vivos, sejam eles humanos, plantas ou animais, são respeitados e igualmente reverenciados. Que é um tempo mítico, assim, de quando é desse tempo ancestral, de quando os Yanomami e os animais não tinha essa divisão, assim, né? Todo mundo, o pensamento Yanomami parte desse princípio que todo mundo tem humanidade, assim, né? Todos os seres da floresta, tudo é provido de humanidade. E teve um determinado momento que isso se transformou, assim, né? E alguns ficaram com corpo de animal, corpo de árvore, corpo de pássaro, e outros ficaram com um corpo de gente Yanomami, assim. Mas nessa dimensão do sonho e do xamanismo, tudo tem humanidade, então tudo é sujeito, assim. Então tudo se afeta e pode ser afetado, assim. Né? Tanto tem o espírito da árvore, a gente fala espírito, né? Mas o espírito da onça, do jaguar, do jacamim, da cachoeira. Então tudo isso tem humanidade, assim, e nessa dimensão do xamanismo, né, e do sonho, isso é gente. E isso impacta diretamente a ação xamânica, explica o Daniel. Então, essas coisas que são mobilizadas, assim, numa sessão xamânica para curar ou para atacar as pessoas, né? Então tem os espíritos maléficos, assim, que são enviados para atacar a imagem de alguém, e aí o corpo físico dessa pessoa começa a adoecer. Entendi. E aí tem os espíritos auxiliares que vão, né,
espantar esses espíritos maléficos que estão atacando a imagem da pessoa. É realmente É uma dimensão de intensa negociação entre os diversos seres e entidades que habitam o universo Yanomami. Quando isso é traduzido em um trabalho do Joseca, por exemplo, as várias dimensões dos acontecimentos aparecem encapsuladas ali dentro do desenho. A grandeza estética da obra do Joseca, aliás, impressiona. É, ao mesmo tempo, profunda e bem-humorada, e traz composições sensíveis, cheias de nuances e detalhes que vão se revelando ao olhar mais cuidadoso. O que vemos são traços estilizados em grandes campos de cor, com pontilhismo e repetições de padrões que formam figuras e cenários marcantes, que sintetizam muito bem não apenas o cotidiano e a rica cultura de sua comunidade, mas, sobretudo, a força dos planos acessados pelos xamãs e a ligação entre os mundos. Um verdadeiro testemunho da pluralidade da floresta e da dimensão onírica da cosmologia Yanomami. No panorama, as 10 obras que o Joseca apresenta ficam dispostas em um círculo, como se flutuassem pelo espaço. Nos desenhos, vemos registrados animais e plantas com suas potências espirituais e funções materiais. As forças xamânicas também aparecem em plena atividade, revelando os portais entre diferentes planos vitais. Sempre em um balanço intrincado entre a complexidade dos temas e uma leveza na abordagem. A presença Yanomami na Bienal de Veneza foi um grande marco na carreira do Joseca, mas também coroou um momento crucial e mais amplo para os artistas indígenas. Sobre esse assunto, o Daniel e a Ana Maria escreveram um ensaio para a Select Celeste, portal de arte e pensamento contemporâneo. No texto, eles destacam que o movimento finalmente sai das caixinhas de arte étnica ou arte naif, onde ficou confinado por muito tempo, e ganha o devido reconhecimento e status de arte contemporânea. Nesse mesmo movimento, os artistas passam a ocupar o lugar de protagonistas de suas histórias, e não mais objetos, como foram representados durante séculos pela arte ocidental. como que eles querem se apresentar, os artistas, né, os cineastas Yanomami, fazendo as suas próprias curadorias assim para se apresentar de acordo com, né, com o desejo deles, né, o que eles querem passar para a gente, né, quais imagens eles querem que circulem sobre eles, né? Então eles têm discutido muito isso, né, de reforçar que eles não são a tragédia, né, porque circula muita imagem da desnutrição Yanomami, do garimpo, da fome, né, de todas as violências que acontecem dentro do território, mas que são causadas, né, por quem invade esse território, né, não são, né, como o Davi Copenau fala, né, a gente não é a tragédia, porque o povo Yanomami não é isso, né, o povo Yanomami é um povo com uma beleza, assim, exuberante, assim, com uma profundidade de pensamento filosófico, xamânico, assim, que é isso que eles querem passar, né. Joseca já vinha trilhando um caminho consistente no circuito artístico institucional. Em 2024, ele passou a ser representado pela Galeria Milan, em São Paulo. E em 2022, foi o primeiro artista indígena a ter obras expostas em uma exposição individual no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Bem antes disso tudo, um pouco depois da virada do milênio, o antropólogo francês Bruce Albert, o mesmo que assina A Queda do Céu com Davi Copenaua, promoveu um intercâmbio entre artistas ocidentais e indígenas, num movimento meio inédito no mundo das artes. Esses encontros se desdobraram posteriormente em uma exposição de 2003 chamada O Espírito da Floresta, que ficou em cartaz na Fundação Cartier, em Paris. Foi mais ou menos naquela época que o Joseca começou a se entender como artista, um conceito bastante estrangeiro para ele. Até então, acho que era, não sei se era o quanto que essa palavra era do vocabulário dele, assim, no sentido de entender o que ele já fazia, né, desde criança, desde jovem, ele já pintava, desenhava, né, sem o material, né, sem papel, sem caneta, muito de um jeito assim, ele conta, né, desenhando na areia, desenhando em casca de árvore, em folha, com carvão. Então ele produzia assim, aí em contato
com os pesquisadores, né, as pessoas que foram trabalhar lá na comunidade dele, ele começou a usar papel, caneta, e depois no trabalho com as escolas isso foi se transformando. Mas é a partir desse ano, assim, talvez que marca que ele se entende, assim, como artista, passa a traduzir, assim, esse trabalho dele como artista Yanomami. Antes, ele vinha voltando o seu talento para ilustrar livros didáticos e materiais de apoio. Aliás, são do Joseca os desenhos do encarte do álbum da trilha sonora ouvida aqui, o Reahu Rean. Esse trabalho reúne cantos gravados em festividades na aldeia dele. Bruce Alberto me chamou artista plástica. Aí eu não entendi nada, eu não entendia não. O que é artista plástica? Artista plástica, aí ele me explicava, aí eu entendi pouquinho, mas eu não entendi não o que é artista plástico. Conheço não. Falou, não, depois você vai ver, vai continuar para fazer desenho. Quando aqui na minha comunidade, acho que 2003, né, os artistas estavam juntando, eu fiz desenho, eu fiz uma mulher grande, eu coloquei no meio de reunião. Aí eles estavam olhando, que artista, chama artista. Eu não entendia, mas eu não entendi não, o que é artista. Eu entendi assim. E depois, quando que você começou a entender o trabalho do artista? Eu conheci artista só quando eu viajar para a França. Porque eu olhava assim, desenho na exposição de França. Devagar, assim. Esse aqui é desenho. Esse chama artista. Aí eu entendi. Joseca já está na casa dos 50 anos, mas é difícil cravar a idade porque muitas vezes o documento da FUNAI é emitido alguns anos depois do nascimento da pessoa. Com o passar do tempo, uma das suas grandes preocupações enquanto artista tem sido guardar seu conhecimento e transmiti-lo às novas gerações que já vêm despontando. Um dos nomes que podem ser citados é o da Eruana. Eu sou Eruana Yaira Yanomami, moro aqui na Amazônia. Assim como Joseca, a primeira língua da Eruana não é o português, mas ela se apresentou pra gente mesmo assim. Primeiro eu vou trabalhar de a professora, aí que depois o pesquisadora, aí depois o liderança, mas o artista também. O meu trabalho até hoje, né? Eu sempre participar pro encontro das mulheres, pois eu agora vou liderança. A mulher liderança, uma liderança assim. Eruana é uma novidade no campo artístico Yanomami. Ela é a primeira voz feminina e feminista dentro dessa tradição xamânica, que costuma ter predominância masculina. Eruana também é filha de um grande xamã. E com isso ela não se tornou xamã, embora sua irmã seja xamã, mas ela, por ser filha de xamã, ela tem muitos sonhos. Portanto, ela pinta muito o que ela sonha. E dessa forma, assim como o trabalho do Joseca, traduz para nós um mundo inacessível, porque é também um mundo xamânico. Eruana conversou com a gente para comentar um pouco os temas que mais aparecem nos seus desenhos. O Daniel também ajudou na tradução. Eu gosto de fazer o desenho, trabalho das mulheres, né? Eu gostar também fazer o desenho, os pajés, os espíritos, aí sonha. Eu gostaria de fazer o desenho. As crianças,
a grupo das mulheres para fazer pescaria, né? Eu gosto do desenho. O pensamento das mulheres, o fazer a alimentação, né? É alimentar, carregar lenha e pescaria e arrancar a lenha, né? Aí eu gostaria de desenho. Fazer o desenho também, os chiapiri, eu gosto também. Eu também fazer o desenho, ou cultura, né? Antigo. E você desenha como? Com tinta, caneta, papel, tela. Você mora no Chapono, né? Você anda até aqui, vem no posto. Aqui tem sala de artistas, né? Eu gostaria é tinta, né? Tinta é boa, eu gostei. E caneta preta, eu faço o caminho. Eu gostei. Mas eu tô morando longe, né? Minha maloca é longe, aí eu dormi, aí depois de manhã 8 horas, saímos minha casa, aí eu cheguei à minha casa do artista. Eu vou trabalhar aqui. Tem material aqui, meu Sara, né? Acrílica e borracha, pincel, todo material. Por isso eu uso aqui, o trabalho aqui no posto. A Ruana vem quebrando muitos tabus. Ela também foi a primeira mulher de sua etnia a escrever e lançar um livro em sua própria língua. A obra tem coautoria de Ana Maria Machado e também registra um diálogo com uma anciã do território. O fio condutor do livro é um evento importante para o corpo feminino, a menstruação. Mas ele também aborda outros temas, como casamento, sexo, parto. Ruana nunca morou na cidade, então ela traduz para nós, em seus desenhos, o universo feminino de uma forma muito única, muito particular. Diferente do trabalho dos artistas, dos homens, e diferente também dos artistas não indígenas. A Ana Maria conta que outra dimensão dos trabalhos inclui denúncias contra a violência contra os corpos femininos que acontecem hoje na terra indígena Yanomami. Isso também está presente na sua arte, que é uma forma tanto falando da beleza e da vida que existe na floresta, como também denunciando casos de abusos, de violações dos garimpeiros contra as mulheres Yanomami. Tem outra história Yanomami importante que inspirou o título do livro de Davi e do Bruce, A Queda do Céu, que diz que os xamãs estão segurando o céu, naquela constante negociação contra as forças do mal. Então, por exemplo, quando acontece um terremoto, quando acontece um furacão, uma tempestade, tudo isso são seres com humanidade que estão produzindo isso, e isso coloca a vida em ameaça, né, a própria existência de tudo na Terra. Ou seja, o trabalho dos Yanomamis não é só em benefício deles, mas para mim e para você também. Por isso que o Davi fala que se os xamãs Yanomami morrerem, o mundo vai acabar. E não é só o mundo Yanomami que vai acabar, é todo mundo mesmo, porque eles estão segurando esse céu assim para todo mundo. No prólogo do livro A Queda do Céu, o Davi assina um texto que serve como uma espécie de alerta, cada vez mais atual. Nele, ele avisa que a floresta ainda está viva e que só vai morrer se os brancos insistirem em destruir tudo. Se isso rolar, ele prevê que os rios vão sumir, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor extremo. Os espíritos Chapiri vão fugir para bem longe desse caos. Os pais desses espíritos, os xamãs, não vão mais conseguir convocá-los e vão ser incapazes de espantar as fumaças das epidemias. E ele conclui com um trecho que eu vou ler aqui. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar.
Eu vou ficando por aqui com esses ensinamentos inspiradores e esses alertas necessários vindos da floresta. Esse foi o último episódio de 1000 Graus, série sobre as narrativas que estão presentes no 38º Panorama da Arte Brasileira, mostra organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo e em cartaz no MAC USP até o dia 26 de janeiro de 2025. Até a próxima! 1000 Graus é um podcast original do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com patrocínio do Nubank e da EMS, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A direção e a produção executiva são da Trovão Mídia. Pelo MAN, a concepção é de Anne Tavares e dos curadores do 38º Panorama, Germano do Chá, Tiago de Paula Souza e Ariana Noala. A pesquisa e o roteiro são da Flávia Martim. Agradecimentos a Rutucara Associação Yanomami e a Marcos Wesley de Oliveira, autor das gravações e produtor do álbum Reahu Rean. Edição, mixagem e montagem de som por Pedro Vituri. Trilha sonora original, José Hesse. Eu sou Adriana Couto. Obrigada pela companhia.